Você pode abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Abra sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui conosco no telão. Aleluias. Nos diz assim a palavra do Senhor: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus, para que você possa identificar, que você possa conhecer verdadeiramente aqueles que são chamados por Deus para exercer a função de bispo, de pastor, de presbíteros e de obreiros da casa do Senhor. Nós estamos vivendo em dias que muitas pessoas têm se autoconsagrado. Muitas pessoas têm se colocado nessa posição, achando que isso é uma posição boa de se ficar. Alguns estão pagando para ser ungidos a pastores. Alguns estão chamando outros e pedindo: por favor, vem aqui e me unja a isso. Enquanto eu, como pastor, se pudesse, eu não posso. Porque a palavra de Deus diz que quem coloca a mão no arado não pode mais voltar para trás. Mas se eu pudesse, hoje eu não seria pastor. Porque isso é um chamado, é uma vocação que precisa de muita, e eu digo muita renúncia. Muita renúncia. O cargo de bispo, de ancião, de obreiro, na época de Paulo, era acompanhado de frequência perseguição. Hoje nós podemos até pregar, e eu não sei até que ponto que isso é bom na verdade, quando nós pregamos e alguém diz: pastor, que palavra maravilhosa. Porque na época de Paulo, quando ele pregava a palavra, ele apanhava, porque ele falava a verdade. Sabe, algum tempo atrás eu visitei a igreja de John Wesley e outras igrejas na Inglaterra, e eu percebia que o púlpito aonde o pregador ficava tinha uma escada, e ele se colocava mais em cima do que o altar normal da igreja. E logo atrás dessa descida dessa escada existia uma porta que dava para uma saída, por um túnel, por outro ambiente. E eu perguntei para um pastor, um historiador, por que era dessa maneira. E ele dizia: pastor, todas as vezes que eles traziam a palavra de Deus, ao final eles tinham que se esconder, porque muitas pessoas queriam brigar com o pastor, enfrentar o pastor por causa das verdades ditas. Hoje de manhã eu falei aqui na igreja, nós fomos chamados para ser o sal da terra, não o docinho. Nós fomos chamados para falar a verdade. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma. E hoje, queridos, existe uma infinidade
de falsos mestres, falsos pastores, que só pregam coisinhas light, coisinhas boas, dizendo que você, por exemplo, hoje as pessoas que aceitaram a Jesus, agora você vai ter uma vida nova. Sim, vai ter uma vida nova, mas vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil porque o inferno vai lutar, vai fazer de tudo para que você não permaneça no caminho. Mas maior é aquele que está conosco, Ele já nos deu a vitória, nós somos mais do que vencedores. Mas isso precisa ser dito, isso precisa ser acompanhado. Por isso nós temos lá um ministério de consolidação que acompanha, porque não é fácil ser crente, não é fácil ser um verdadeiro cristão nos dias de hoje. Não parecia ao mundo da época de Paulo uma obra boa e desejável. Naquela época, certamente muitos não gostariam de ser reconhecidos como obreiros, como bispos, porque poderiam ser presos. Mas o próprio Paulo, ele disse assim, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sabe, esses dias eu ouvi um pastor dizendo que alguém perguntou para ele assim, se tu morresse, se tu vivesse de novo, se tu tivesse outra vida, por exemplo, se tu tivesse outra vida, o que tu gostaria de ser? Aí esse pastor respondeu assim, primeiro eu gostaria de ser crente. Aí ele assim, e depois? Depois eu gostaria de ser pastor. Porque é algo maravilhoso. Servir as pessoas é um princípio bíblico. Amar as pessoas é um princípio bíblico. Mas esse princípio, existe algumas referências, algumas informações que são necessárias serem analisadas, serem observadas para ver se realmente estão sendo cumpridas. E Paulo deixa isso escrita a Timóteo dizendo, é necessário, portanto, que o obreiro, o pastor, ele seja irrepreensível. E o que é isso? No dicionário, essa palavra quer dizer aquele que não dá margem à repreensão ou à censura. Aquele que não merece ser repreendido. Aquele que é exemplo, aquele que é um modelo de uma vida cristã. O líder cristão, ele deve ser um homem contra que nenhuma crítica pode ser feita. É um homem que ele não deixa rastros, não deixa nada para ser julgado, para alguém o criticar. Os gregos, eles definiam a pessoa irrepreensível como alguém que não oferecia nada em que um adversário pudesse apegar-se a isso. O obreiro é como se fosse alguém quase que perfeito. Ele precisa ser luz, ele precisa ser exemplo. Nós não seremos aptos a cumpri-lo totalmente, óbvio que não, nós somos homens, nós erramos, nós pecamos também, mas permanece o fato de que o líder cristão, ele deve procurar oferecer ao mundo uma vida de tal pureza, que ele não deixe nenhum motivo para ser criticado. Paulo, ele ainda acrescenta mais algumas informações, dizendo que deve ser marido de uma só mulher. Muitas ideias aqui são apresentadas sobre essa expressão, mas esse contexto significa que o líder cristão deve ser um marido leal, preservando o casamento em toda a sua pureza. Tem que ser um exemplo a sua casa, o seu matrimônio, a sua família. Paulo continua dizendo, a terceira qualidade que ele apresenta é a temperança. Isso quer dizer evitar o uso daquilo que é ruim, usar moderadamente aquilo que é bom, o que manterá a mente vigilante e em estado de alerta.
A nossa mente tem que estar cativa e sempre pronta para produzir algo para a causa de Deus. O estado oposto da mente é descrito em Lucas 21:34, que diz assim: isso é ao contrário. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Eu não posso pregar que no céu será um lugar maravilhoso, que lá nós teremos casa, lá nós vamos morar em ruas de ouro, muros de cristais, lá nós não vamos pagar, lá não vai ter noite, lá vai ser só alegria. Eu não posso pregar isso se aqui nessa vida eu almejo as coisas mais lindas, mais belas, luxúria, glutonaria, coisas que me afastam da presença de Deus. Eu não posso pregar isso se aqui eu tenho grandes conquistas, grandes negócios. Eu não posso pregar isso. Hoje existem pastores que são mais ricos do que a própria igreja. Isso não existe nem em negócio profissional. Isso não pode acontecer numa administração. Paulo diz que o líder cristão, o ancião, ele deve ser sóbrio. O sóbrio no grego significa ele deve ser prudente, ele deve ser sábio, aquele que possui um autocontrole. Tais líderes sempre são necessários na igreja para repelir o fanatismo e para liderar em tempos de grave emergência. Essas informações que eu estou dizendo aqui hoje, querido, está na Bíblia. E quantos hoje cristãos estão padecendo, sendo enganados, sendo alimentados de forma errada, padecendo. Alguns anos atrás eu venho dizendo a alguns pastores amigos que no Brasil as pessoas estão dizendo, através dos índices de pesquisa, que é um país cristão. Mentira! Se fosse cristão, nós não estaríamos no estado que nós estamos. Estamos vivendo um falso evangelho. Estamos adquirindo, estamos absorvendo doutrinas falsas, pregações falsas, que não está havendo transformação de mente, não está havendo a salvação, não está havendo libertação. Tem pessoas dentro da igreja que estão buscando o divórcio, tem pessoas dentro da igreja se prostituindo, tem pessoas dentro da igreja roubando, e se dizem cristãs. São falsos cristãos. E o ensino muitas vezes é para amaciar o ego nosso. Jesus é bom, você vai ter uma semana maravilhosa. É bom ouvirmos isso e Deus quer isso. Mas para aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, isso é para os verdadeiros adoradores. Algumas pessoas dentro da igreja estão vivendo um inferno na terra, por causa desta maldição, por causa dessa doutrina, enquanto deveriam estar já experimentando o céu na terra. O líder, ele deve estar alerta, desperto, a fim de ver o que deve ser feito. A qualidade apresentada é seguir a modéstia. No grego, a palavra modesto significa digno, bem comportado, sereno. Um líder espiritual, um obreiro, deve possuir autocontrole, deve ser ordeiro, dono de boa conduta e de boa reputação.
Tenho pastores amigos que dizem que, olha pastor, às vezes me dá vergonha de dizer que eu sou pastor. Eu não tenho, eu digo isso com muito orgulho. Aonde me perguntam, sou pastor. Mas por causa do mau exemplo, por causa de falsos mestres, falsos pastores que não cumprem a palavra do Senhor e envergonham o Evangelho. Um líder espiritual deve possuir autocontrole, ordeiro, dono de boa conduta e de boa reputação. A hospitalidade é outra qualidade requerida do obreiro. O que é ser um bom hóspede? O que é o ato de hospedar? É receber e cuidar de alguém que pertença a um ambiente diferente do anfitrião. É saber receber outras pessoas que não fazem parte da nossa família. É saber receber um visitante. É receber outras pessoas de outras culturas, de outras religiões. É saber receber essa pessoa. As igrejas hoje, algumas delas, estão julgando as pessoas. Tem pessoas que não têm mais prazer de ir na igreja. Não, eu não vou na igreja porque lá eu sou julgado. Eu não vou lá na igreja porque lá eles me olham diferente. Enquanto deveria ser ao contrário, deveriam ser muito bem recebidos. Nós aqui nos preocupamos com isso. Nós recebemos. Não importa o seu pecado. Não importa o que você anda fazendo, nós recebemos. Só que aqui existe presença de Deus, e onde existe a presença de Deus, você não vai ficar do jeito que você chegou aqui. Você vai ser liberto, você vai mudar de vida. Nós pregamos a verdade. Nós pregamos a verdade e você vai ser liberto, porque a verdade ela liberta. Pode vir, você que está com o jugo, está sobrecarregado, você que está triste, você que está sendo iludido, o diabo está mentindo para você, dizendo que não tem mais solução, que não, a sua vida é isso mesmo. Isso é mentira dele. Deus tem uma vida melhor para você. E nós como igreja, nós estamos aqui para te ajudar. Nós devemos ser hospitaleiros. Todo obreiro deveria ser amante da hospitalidade. Deve ser uma demonstração de amor e de amizade fraternal. Um líder cristão deve ser um homem com um coração amoroso e com uma casa aberta para receber as pessoas. A igreja aberta para receber as pessoas. O líder cristão, ele deve ser apto para ensinar. Ai, que tristeza isso. Ah, quanta coisa que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Quantas heresias. Quantas coisas que não provêm da palavra de Deus. Não existe mais exortação. Não existe mais palavra de ensino, de direcionamento. Não existe mais uma disciplina. A palavra de Deus diz que o obreiro, o bispo, ele não pode ser dado ao vinho. Nós temos que ser modelos de sobriedade e temperança. Nós não podemos ser violentos. Nós precisamos ser inimigos da contenda. O ancião, o obreiro, o bispo, ele não pode ser briguento, nem com a mão, nem com a língua. Ele deve agir como Cristo agiria em seu lugar. É difícil? Você nem imagina o quanto é. Você nem imagina o quanto às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa e Deus, epa, eu não faria isso. E nós temos que dar um passo para trás e fazer como Ele está dizendo para ser feito.
Foi isso que Jesus fez. Quando ele foi ferido, ele não revidou. Quando ele foi vilipendiado, ele não vilipendiou. Quando ele sofreu, ele não ameaçou ninguém. O obreiro, ele deve ser cordato, que no grego significa gentil. Precisa ser bondoso, pronto a ceder, dotado de espírito tolerante, pois assim estará imitando o Senhor. Todo obreiro, ele deve ser inimigo de contendas, deve ser pacífico. Jamais um obreiro, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono deve ser avarento. Isso significa que ele não deve ser amante do dinheiro. Um líder espiritual deve ser generoso com as suas posses, deve ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados. Temos na Bíblia a experiência de Judas, de Simão, o mago. Revelam o perigo e a injúria que vem para a liderança da igreja através do amor ao dinheiro. Paulo, ele diz que o líder espiritual deve governar bem a sua casa. Se um homem falha numa tarefa menor, ele é incapaz de tornar-se bem-sucedido na liderança das muitas famílias que compõem uma congregação, uma igreja. Se ele não dá conta de administrar a sua casa, como que ele vai administrar um ministério, uma igreja? A família do líder cristão deve mostrar, por palavra e exemplo, o efeito do cristianismo no lar. O orgulho, a soberba não devem achar lugar no seu coração. O líder, o pastor, o obreiro que se inflama com a vaidade e com as ideias exageradas de sua própria importância, não pode ver a si mesmo e nem aos outros sobre uma luz verdadeira. O orgulho foi a causa da condenação de Satanás. A reputação do obreiro deve ser do mais alto nível. Ele deve ser alguém que mereça a completa confiança e respeito daqueles que não fazem parte da igreja. Aqui nessa igreja, eu já recebi várias pessoas no gabinete que disseram que tiveram já os seus pastores e nunca tiveram a confiança de se abrir, de confessar algo para os seus líderes espirituais. Quando a influência do líder cristão é arruinada pelas críticas da comunidade, o desencorajamento e o desespero são resultados certos. As ovelhas ficam perdidas. A quem recorrer? Sua utilidade na sociedade ficará grandemente prejudicada. Cairá em descrédito. Um líder cristão que perdeu o respeito da igreja, da comunidade, cai no final, a palavra de Deus diz isso, no laço do diabo, e vai continuar ali, a menos que ocorra uma grande mudança no seu coração. Queridos, eu estou aqui para ensinar você. Eu estou aqui como pastor para levar a igreja a pastos verdejantes, como diz a palavra do Senhor. Eu estou aqui cuidando de uma noiva. Nós aqui como igreja, nós temos essa responsabilidade de deixar a noiva pronta. Nós estamos aqui como amigo do noivo. E nós estamos orientando você. Não caia nesse engano de doutrinas falsas, de heresias. Procurem, analisem, pesquisem. A Bíblia diz isso. Chega em casa,
vai ler na Bíblia, procura a direção da Bíblia, o que a Bíblia está dizendo. Naquele dia você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Ele disse: como assim tu não sabia? Não tinha Bíblia na tua casa? Você não tinha internet? Você não tinha celular? Você poderia ter pesquisado, isso estava escrito, eu já tinha falado a respeito disso. Eu já tinha dito que nos últimos dias isso iria acontecer. Como assim você não sabia? Onde você andava? O que você estava fazendo? Olha o que Pedro deixa escrita a sua carta, no capítulo 5, versículo 2 a 4, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A igreja não é nossa, nós não temos domínio sobre ela. A igreja é de Deus, a noiva pertence a Ele, somos apenas amigo do noivo. Cristo, Mateus 24 e 46, Ele diz: bem-aventurado aquele que serve o Senhor, quando vier a achar servindo assim. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando Ele voltar, fazendo aquilo que realmente deve ser feito, não aquilo que Ele não mandou fazer, mas aquilo que Ele mandou fazer na sua palavra. Feliz daquele. No livro de Apocalipse, ele explica porque o servo é bem-aventurado. Ele diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. É os servos que irão servir ao Senhor. Sirvamos a Cristo fielmente aqui, pois assim poderemos servi-los para sempre lá no céu. Temos esta missão aqui na terra. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas aqui hoje, muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas vocacionadas, muitas pessoas que têm o dom da palavra, eu sei disso. Mas essa palavra, ela é verdadeira. Essa palavra, ela precisa ser honrada nas nossas vidas. Na minha, na sua vida, ela precisa ser reconhecida. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Talvez não seja a palavra que você gostaria de estar ouvindo hoje, eu sei. Mas o Espírito Santo, ela fala a palavra que nós precisamos ouvir, não a que nós queremos. E eu quero aqui, querido, fazer algo como igreja. Se você chegou até aqui, alguém te orientou, alguém te conduziu, alguém pregou a palavra para você. Alguém fez isso, alguém orou por você. Eu queria que nessa semana você entrasse em contato com essa pessoa e que você agradecesse a ela por isso, por ela ter sido usado por Deus, para que hoje você tenha a alegria que você tem. Agradeça a ela por isso. Muito obrigado, porque você foi um instrumento para hoje eu estar nos caminhos do Senhor.
E a outra coisa que eu gostaria que você fizesse hoje, nós vamos fazer juntos. Eu queria que nós orássemos a Deus. Arrependimento é a palavra principal da Bíblia. E nós, como igreja, nós podemos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Também pedir a Deus perdão e misericórdia desses que estão errando e não estão sendo advertidos. Pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Temos igrejas cheias de pessoas vazias. Muitas igrejas cheias de pessoas vazias, sem ter o conhecimento, sem ter a direção, sem ter a palavra do Senhor. Eu sei que esta oração não dá para a gente levantar as mãos, pular de alegria, chorar, de alegria. Eu sei, é uma oração de confronto, é uma oração pesada. Mas nós, como igreja, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos nos arrepender e pedir perdão a Deus por isso. Porque nós também somos culpados. Nós também temos um preço a pagar. Fecha os teus olhos e fale com Deus. O Espírito Santo vai conduzir essa oração no seu coração e você pode expressar isso a Ele. Senhor Deus, nós como igreja estamos aqui, Senhor. Ouvimos, Senhor, e aprendemos da Tua palavra. Senhor, e queremos nos colocar na brecha, Senhor. Senhor, queremos nos colocar na brecha e nos arrepender, Senhor, e pedir perdão, Senhor, por todas as falhas, Senhor, por tudo aquilo que nós temos errado, Senhor, por não estudarmos, por não aprendermos, por não conhecermos a Tua palavra, Senhor, por não buscar de Ti o discernimento, a orientação, a direção. Senhor, pedimos misericórdia, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão pregando a Tua palavra sem conhecimento de causa, Senhor. Colocamos diante da Tua presença e pedimos misericórdia, Senhor. Senhor, que sejam encontrados pelo Teu Espírito Santo e sejam confrontados, Senhor, a saírem, Senhor, da sua vida de luxúria, Senhor, sua vida de pecado, vida de prostituição, vida de engano, Senhor. Que sejam confrontados, Senhor, nesta noite, aonde quer que eles estejam, Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, conhecer a verdade, Senhor. A verdade que liberta, a verdade que transforma, Senhor. E que a partir, Senhor, deste encontro com Teu Espírito Santo, eles possam se tornar, Senhor, em novos líderes, novos pastores, novos obreiros, Senhor. E que possam pregar a Tua palavra, Senhor, com verdade, com ousadia, com autoridade espiritual. Senhor, colocamos diante da Tua presença, Senhor, todas as denominações existentes que pregam a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, no Brasil e no mundo, Senhor. Senhor, nós como igreja nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Não deixa, Senhor, os crentes destas igrejas, Senhor, irem para o inferno, Senhor, por falta de conhecimento, por falta da Tua palavra, Senhor, por falta de aprender, por falta de direção, Senhor. Não deixa, Senhor, ó Deus, eles estarem morrendo dentro das igrejas espiritualmente, Senhor. Não deixa eles enfermos, Senhor, dentro da igreja espiritualmente. Não deixa eles doentes, Senhor. Não deixe, Senhor, eles dormindo, Senhor, dentro das suas igrejas, Pai. Sopra o Teu Espírito Santo e traz, Senhor, um avivamento, Senhor. Traz um avivamento para as lideranças, Senhor. Traz um avivamento para as convenções, Senhor, das igrejas, Senhor. Traz, Senhor, um avivamento, Senhor, que acenda, Senhor, a chama, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, como igreja, Senhor, nós pedimos, Senhor, nós clamamos, Senhor, nesta noite, Senhor, por misericórdia, Senhor. Nos arrependemos,
arrependemos, Senhor, e nos humilhamos na Tua presença. Nos guarda, Senhor, nos guarda, Senhor, nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Continua nos orientando, Senhor, continua, Senhor, transformando a nossa vida, continua nos aperfeiçoando dia após dia, Senhor. Somos dependentes, Senhor, da Tua graça, somos dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém.